E aí, prontinho e prontinha para a gente estudar as teorias do currículo? Vem comigo, professora Madalena Coatio, a sua professora de Conhecimentos Pedagógicos. Na aula passada, nós estudamos os conceitos de currículo e os tipos de currículo. E na aula de hoje, nós vamos estudar as teorias do currículo. Você já respondeu as questões? Já pegou o seu material? O material está aqui, ó, na descrição do vídeo, mas só para lembrar, eu sempre coloco com antecedência o PDF lá no meu canal do Telegram, professora Madalena Coatio. O link também está aqui na descrição do vídeo. Então, pega seu material com antecedência, responde e depois vem para a aula, tá? Mas também está aqui. Gente, quero saber, você já se inscreveu no meu canal? Você já ativou o sininho? Porque toda terça e toda quinta, às 20 horas, nós temos aula aqui para você. Bora lá? Ah, cadê o like? Deixa seu like, hein, gente? Para de murriagem de like. Bom, nós vamos estudar as teorias do currículo e, só para lembrar, nós temos aqui este livro que é muito importante para a prova de vocês. Muitos examinadores se embasam neste livro do Tomás Tadeu da Silva, que se chama Documentos de Identidade. É um clássico este livro. Então, vamos a essas teorias. Então, bora lá. Aqui nós temos as 3 teorias do currículo. As teorias tradicionais, as teorias críticas e as teorias pós-críticas. E aí, baseando aqui no professor Tomás Tadeu da Silva, eu elaborei um quadro com as teorias do currículo. E você, no seu material, este quadro está com a primeira coluna em branco. Você vai preencher o seu quadro para você não se esquecer. Então, agora eu vou te mostrar as palavras-chave, as principais palavras de cada uma dessas teorias, tá bom? Vamos ao nosso quadrinho. Vamos começar aqui com as teorias tradicionais. As teorias tradicionais, elas vão ter como pergunta-chave, escreve aí no seu quadrinho, elas vão ter como pergunta-chave o que ensinar. Nas teorias tradicionais, o que ensinar? Conteúdo. Como ensinar? Qual a melhor forma de transmitir esse conhecimento? Metodologia. E as palavras-chave são essas. Ensino, aprendizagem, metodologia, avaliação, didática, organização, planejamento, objetivos, ensino, aprendizagem. Então, recapitulando, a pergunta-chave das teorias tradicionais é o que ensinar? Conteúdo. Qual a melhor maneira? Qual a melhor forma de transmitir esse conhecimento? Metodologia. Agora vamos para a teoria crítica. Opa, tô perdida aqui, deixa eu colocar isso aqui mais para cá. Vamos lá. As teorias críticas. As teorias críticas, elas são teorias de desconfiança. Olha a pergunta, gente. Por que esse conteúdo e não outro? Por que eu tenho que ensinar dessa forma e não de outra? O que está por trás desse conteúdo? O que está por trás dessa metodologia? Então, as teorias críticas são as teorias do porquê. Por que esse conteúdo e não outro? Por que eu tenho que ensinar dessa forma e não outra? Palavras-chave. Ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Agora a gente vai ver a última teoria, que é a teoria pós-crítica. É a teoria para além das críticas. A teoria crítica e a teoria pós-crítica
fazem uma crítica à teoria tradicional. Já a teoria pós-crítica, em relação à crítica, ela avança, ela amplia conceitos que não são trabalhados lá na teoria crítica. E qual é a pergunta-chave das teorias pós-críticas, da teoria pós-críticas do currículo? A pergunta-chave é essa: para quem ensinar? A quem esse currículo está direcionado? A quem esse currículo se destina? E aí nós temos como palavras-chave identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber como instrumento de poder, representação, gênero, raça, etnia, sexualidade e multiculturalismo. Olha aqui o quadro. Não esqueça de preencher o seu material está aqui na descrição do vídeo, está lá no meu canal do Telegram. Preencha o seu quadro aí no seu material. Preencheu? Preencheram? Beleza. Então agora nós vamos trabalhar as questões, tá? Mas antes das questões, eu quero pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aula e também chuva de likes. Vamos corrigir as questões. Bora lá. Gente, teorias do currículo cai tanto em prova, tá? Cai tanto em prova. Mas não é difícil, não. Currículo não é um assunto difícil, tá bom? Por exemplo, tendências pedagógicas. Tendências pedagógicas é um assunto difícil. E aqui no meu canal tem playlists para você maratonar tendências pedagógicas, porque as minhas aulas são melhores do que Netflix. Bora lá. Silva, quem é Silva? Tomás Tadeu da Silva. Classificou as teorias do currículo em teorias 1 tradicionais, 2 críticas, 3 pós-críticas. Relacione-as adequadamente com as afirmativas apresentadas a seguir. Enfatizam ensino, aprendizagem, avaliação, metodologia, didática, organização, planejamento, eficiência e objetivos. A gente acabou de falar isso. Aquele quadrinho, gente, vocês têm que ir para a prova sabendo aquele quadrinho. É para decorar, tá? Então, essa daqui vai ser 1 tradicional. Vou colocar o número. 1 tradicional. Enfatizam identidade, alteridade, diferença, subjetividade, significação e discurso, saber e poder, representação cultural, gênero, raça, sexualidade e multiculturalismo. Essa daqui é a pós-crítica. 3. Enfatizam ideologia, reprodução cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, resistência, currículo oculto. Essa aqui é a teoria crítica. Então, a letra que nós vamos marcar é a letra B. Viram como aquele quadrinho é importante? Essa questão aqui, gente, da banca IDECAM foi feita totalmente em cima daquele quadrinho do professor Tomás Tadeu da Silva. Bora lá? Vamos para a próxima questão? Vamos lá. Questão de número... Opa, não passei. Questão de número 2. Ideologia, representação cultural e social, poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação e libertação, currículo oculto e resistência. Os termos acima podem ser relacionados como conceitos chaves para a discussão de uma perspectiva de análise curricular denominada currículo cultural, teoria pós-crítica, multiculturalismo, teoria tradicional ou teoria crítica. E aí, me digam, todas essas palavras, esses conceitos que estão aqui,
são conceitos chaves da teoria crítica: ideologia, representação cultural e social, poder, classe social, capitalismo, currículo oculto, resistência. Todos esses conceitos são da teoria crítica. A gente marca a letra E. Essa questão, gente, é uma questão que ficou tão grande, né? A letra ficou pequenininha, mas dá para a gente ver aí. Vamos lá. Considerando as teorias abaixo, relacione-as adequadamente com suas respectivas características. 1, tradicional. 2, teoria crítica. E 3, teoria pós-crítica. Embora essa questão esteja muito longa, é uma questão muito boa, tá bom? É uma questão que a gente aprende muito com ela. Vamos a ela. Primeiro quadrinho aqui. As relações de gênero constituem um dos enfoques mais presentes nesta teoria, que questionam não apenas as desigualdades de classes sociais. E aí, gente? Relações de gênero está lá na teoria pós-crítica. Próximo quadrinho. Preocupam-se em desenvolver conceitos que permitem compreender, com base em uma análise marxista, o que o currículo faz. No desenvolvimento desses conceitos, existe uma ligação entre educação e ideologia. Análise marxista, ideologia, isso aí é a teoria crítica. Próxima. Procura ser científica e objetiva, tendo como principal foco identificar os objetivos da educação escolarizada, formar o trabalhador especializado ou proporcionar à população uma educação geral, acadêmica. A teoria que é cientificista, objetiva, é a teoria tradicional. Próxima. Esta teoria faz análise do currículo multiculturalista, que destaca a diversidade nas formas culturais do mundo contemporâneo. O multiculturalismo, mesmo sendo considerado estudo da antropologia, mostra que nenhuma cultura pode ser julgada superior à outra. Então, a teoria que vai defender um currículo multicultural é a teoria pós-crítica. Próxima. A tarefa dos especialistas em currículo nesta teoria consiste em fazer um levantamento das habilidades, em desenvolver currículos que permitam que essas habilidades fossem desenvolvidas e, finalmente, planejar e elaborar instrumentos de medida, instrumentos de medição para dizer com precisão se essas habilidades foram aprendidas. Bom, medir conhecimento, medir habilidades, planejamento, tudo isso é de uma teoria tradicional. E última, as bases desta teoria são estudos sociológicos, filosóficos e antropológicos, sendo as ideias de Marx bastante marcantes. A partir dessas ideias, o currículo passou a ser um espaço de poder, um meio pelo qual é reproduzida e mantida uma ideologia dominante, podendo também ser um espaço de construção, de libertação e de autonomia. E aí, gente? Marx, poder, ideologia, libertação, tudo isso faz parte de um currículo crítico. Então, a letra certa é a letra B. Viram, gente, como aquele quadrinho é importantíssimo
para vocês? Perceberam? Vamos lá. Próxima. Acerca das teorias do currículo e dos aspectos a ela relacionados, julgue os itens a seguir. Vamos aí, leiam aí enquanto eu tomo uma água. Vamos lá. 4. As teorias tradicionais. Muito boa essa questão, viu? E ela cai muito em prova. Muito, muito, muito mesmo. As teorias tradicionais pretendem ser teorias neutras, científicas, desinteressadas. Assim, ao aceitar o status quo, os conhecimentos e os saberes dominantes acabam por se concentrar em questões técnicas. O que ensinar e o como ensinar. Ou seja, nas questões de organização e elaboração do currículo. E aí, gente, essa questão, ela está certinha. As teorias tradicionais, gente, elas pretendem ser teorias neutras, científicas e desinteressadas. As teorias tradicionais, elas dizem que elas são neutras, científicas, desinteressadas. Mas vou contar um negócio para vocês. Não existe neutralidade em educação. Mas as teorias tradicionais dizem, nós somos neutras, científicas, desinteressadas. Mas dizem. O item continua. Aceita o status quo. O que é o status quo? O que é aceitar o status quo? Manter a sociedade do jeito que ela se encontra. Ricos cada vez mais ricos, à custa de pobres cada vez mais pobres. E a teoria tradicional vai se preocupar com o que ensinar. Conteúdo. Como ensinar? Metodologia. Questão 4, certinha. Questão 5. As teorias críticas, ao enfatizarem o conceito de discurso, em vez do conceito de ideologia, efetuaram um importante deslocamento na nossa maneira de conceber o currículo. E aí, questão 5. O que tu marcou? Questão 5 está errada, gente. Ó, as teorias críticas, ao enfatizarem o conceito de discurso, não. Quem vai enfatizar o conceito de discurso é a teoria pós-crítica. Em vez do conceito de ideologia, não. Ideologia é um conceito da teoria crítica. Próxima. As teorias pós-críticas, ao deslocarem a ênfase dos conceitos simplesmente pedagógicos de ensino-aprendizagem para os conceitos de ideologia e poder, nos permitiram ver a educação de uma nova perspectiva. E aí a questão de número 6, para vocês, está certo ou está errada? Questão número 6 está errada, porque não é a teoria pós-crítica que faz isso, gente. Nunca precisou. Quem desloca a ênfase de conceitos simplesmente pedagógicos de ensino-aprendizagem, esses conceitos simplesmente pedagógicos de ensino-aprendizagem estão lá na tradicional. Aí vem a teoria crítica, e desloca, muda o foco, muda a ênfase para ideologia, para os conceitos de ideologia e poder. Então a questão está errada, tá? A questão está errada, porque aqui não é pós-crítica, aqui é a teoria crítica. É a teoria crítica que desloca, que sai de conceitos simplesmente pedagógicos de ensino e de aprendizagem que a teoria tradicional defendia, e aí a teoria crítica vai colocar outros conceitos, como aqui no material, ideologia e poder, entre outros, emancipação, libertação, currículo oculto, capitalismo, relações sociais de produção. Próxima, 7. As teorias críticas
sobre o currículo colocam em questão os pressupostos dos presentes arranjos sociais e educacionais. São teorias de desconfiança, questionamento e transformação radical, na tentativa de desenvolver conceitos que permitam compreender o que o currículo faz. Gente, essa questão muita gente erra, tá? Vou dizer por quê. A questão está certinha. Por que muita gente erra? Por conta do radical, tá? Então, vamos lá. As teorias críticas, elas vão questionar. As teorias críticas, elas são teorias de questionamento, de desconfiança. As teorias críticas são teorias de mudança social, de transformação social. A teoria tradicional do currículo é teoria de manutenção do status quo, de aceitação. Já a teoria crítica de currículo é teoria de ruptura do status quo, é teoria de transformação social. Como diz a questão, transformação radical. É para transformar meia boca ou é para mudar tudo? Porque a sociedade não está legal, ela não é justa, ela é desigual. Não é para ser uma mudancinha meia boca, não. É mudar a estrutura da sociedade. Questão 7, certinha. 8. O discurso e a construção curricular no mundo e no Brasil não se deram sob uma única ideologia, mas com influência de tendências, objetivos e interesses diferentes. O processo histórico possui a importância de não se desvincular o currículo da constituição histórica e social. Um currículo não surge do nada, mas de uma necessidade social e, principalmente, econômica e cultural. E aí, gente, essa questão, ela está certa ou ela está errada? Certinha, gente. Bom, o discurso e a construção do currículo tem várias ideologias. Não se tem só uma ideologia. Tem várias ideologias. Tem uma construção curricular é influenciada por diversas tendências, por diversos objetivos. E o processo histórico é importante para não se desvincular a elaboração do currículo do momento histórico, do contexto social. O currículo ele tem que estar com os dois pezinhos no contexto social do aluno. E aí a questão termina dizendo: um currículo não surge do nada. O currículo é uma necessidade social, é uma necessidade cultural, é uma necessidade econômica. Próxima. 9. Segundo a teoria crítica do currículo, a neutralidade política e a objetividade são essenciais para garantir a imparcialidade e a equidade no processo educacional. E aí, gente, a questão está certa ou está errada? A questão, gente, está errada, tá? O que é equidade? Para quem não sabe, é justiça social, tá? Resumidamente. A questão está errada porque não é a teoria crítica que vai trabalhar a questão de neutralidade política, não é a teoria crítica que vai trabalhar a questão da objetividade, e a teoria crítica também não é imparcial. A teoria que trabalha a neutralidade, a objetividade e a imparcialidade é a teoria tradicional. Se o item terminasse aqui, a resposta seria tradicional. Mas essa parte aqui não é tradicional. A questão está errada. Próxima.
Questão curtinha. As teorias tradicionais enfatizam o que e o como ensinar, além de privilegiarem o conceito de alteridade. E aí, gente, a questão 10. Questão 10 está errada, tá? Se a questão terminasse aqui, estaria certa. Mas essa parte final deixou o item errado, porque alteridade está lá na teoria pós-crítica de currículo. E aí, gente? Terminamos as nossas questões. Ó, lembrando, deixa eu procurar aqui o quadrinho. Cadê ele? Lembrando que este quadrinho... Cadê? Vocês preencheram? Preencheram esse quadrinho? Este quadrinho é para a vida. Este quadrinho não dá para esquecer. Tem que estudar esse quadrinho e tal. Vocês viram que este quadrinho foi a base para a elaboração de quase todas essas questões. Tem que saber esse quadrinho, meu povo. Depois você imprime ou digita novamente, amplia e sai com esse quadrinho estudando o tempo inteiro, tá certo? Meu povo, na nossa próxima aula nós vamos falar sobre avaliação. Então você já ativa o sininho para não perder a nossa aula de avaliação. Se você gostou, e eu sei que você gostou, e eu sei que essa aula vai te ajudar a gabaritar as questões da prova, deixa o seu like e a gente se encontra na próxima aula com a temática da avaliação, hein, meu povo? Lembrando sempre que o material é disponibilizado com antecedência lá no meu canal do Telegram, professora Madalena Coatio, e também sempre na descrição do vídeo. E aqui tem várias playlists para você maratonar. Sabe por quê? As minhas aulas, elas são melhores do que Netflix. Certinho, meu povo? Tudo vai dar certo, gente! Carimba que é top, gente! Vocês são maravilhosos! E lembre-se, todo mundo passa em concurso público. Tô esperando o seu post lá no Instagram. Professora Madalena, assumi o concurso dos meus sonhos. Gente, eu fico muito feliz quando isso acontece. Meu povo, até a próxima aula. Um beijo. Tchau, tchau.